Olá, meus queridos amigos, irmãos que estão do outro lado nos acompanhando. Muito obrigado por este momento tão sublime de reflexão com todos à volta da mesa, né? Em torno para que possamos estudar mais um adiantamento dos ensinamentos sublimes de Jesus, né? Porque na vida a gente tem que aprender a contornar os desafios da gente, e esses desafios transtornam um pouco a vida da gente, né? Então o fato de eu querer avançar no entendimento do outro, isso já transtorna a vida do meu próximo. Então é isso que invade a privacidade do outro e faz com que amesquinha todos os valores contidos no outro. Por isso que a gente tem que melhorar o nosso comportamento, melhorar a nossa visibilidade como criaturas de Deus e não simplesmente passar a mão na cabeça de quem está errando, muito pelo contrário, e tem aqueles irmãos que são leigos no assunto da discórdia que invade o temperamento do seu irmão e ocasiona transtorno mental nele. E vocês não estão percebendo isso. E de acordo com a visibilidade que nasce, né, de uma simples incompreensão, é latente que a gente transforme todo este aparato de dissolução em uma forma que abrange toda uma situação de vulnerabilidade e transmita a esses irmãos o consolo, e para que eu também me incluo neles, né? Para que também a gente não sofra discriminação em hipótese alguma, porque na vida da gente a gente transforma o que é impossível no possível, e o mundo parece caótico às vezes na resolução dos problemas sociais, individuais, né? Muito excesso em alguns de riso, de transtornos ocasionados pela vaidade, o excesso de dinheiro transforma isso em um capricho momentâneo, né, de pessoas que se valorizam tanto classe média, classe alta, classe baixa. E vamos pegar aqui os ensinamentos sublimes, redentores do Evangelho, para que não nos percamos no caminho de nos transformar como pessoas. Eu quero começar
com o Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 23, e começar o nosso debate hoje de uma forma diferente, porque assim, quando nós estamos ministrando estes ensinamentos sublimes, nós pegamos, né, a ponta do iceberg, né, para que possamos assim ministrar. Mas o que está ocorrendo de fato para que a gente possa transformar tudo isso em habituação dos nossos preceitos ecumênicos, das nossas tradições e alavancando para que possamos abaixar os nossos olhos diante de uma simples superioridade, ou a gente está discriminando antes mesmo de haver compreensão com os nossos semelhantes. Então, tudo isso para a gente se torna muito importante a nossa visibilidade como criaturas de Deus, porque somos todos irmãos, né? Somos sim, e aqueles que promovem a divisão dos irmãos vão ter contas a acertar lá na frente, né, com um poder superior. Então veja, quem sabe o que planta não teme a colheita. Então, esses irmãos que mistificam o que significa tudo isso que nós vamos aprender hoje no Evangelho, eles estão por fora das situações cotidianas, das situações que transtornam a vida do seu próximo e faz com que a gente desacate uma autoridade superior, né? E juntando-se a ele, a quem? Jesus, né? Os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição.
Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E achando outra vez a multidão, e chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é, que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Aqui, irmãos, uma ação de relance dos ensinamentos sublimes do acadêmico celeste para que possamos melhorar nosso poder aquisitivo de força, de voz ativa daqueles que tentam calar a nossa voz. Muito mais temos que apresentar diante deles, porque afrontam a vontade de Deus, que é a espiritualidade. Mostrar o espírito ao homem impuro é a prova de solução anti-loucura que Jesus está dizendo aqui, para que nós possamos erguer a nossa voz diante de uma injúria, diante de uma calúnia, diante de uma soberba. Então, muito mais aqueles que sustentam a tradição de antigos, de anciãos, de cooperadores, que nada tem de cooperadores, porque na palavra de Deus não existe isso. Para todos existem a lei universal do amor, né, da reconciliação com Deus. Então, muito mais eu ficar quietinho no meu lugar e desrespeitar meu pai, minha mãe, ou aqueles que dizem que é corbã, oferta ao Senhor, né? Muito mais aqueles que se dizem donos da verdade, mas que não são e mentem porque transgridem as leis de Deus. As leis de Deus são as leis imutáveis
né? Por exemplo, a lei universal da reencarnação é uma lei, né? Se eu transgredir ela, eu vou ferir todo um aparato de condicionamento da nossa missão na Terra, que é promover o equilíbrio na natureza. Então, muitas vezes, aqueles que desrespeitam a natureza estão ferindo seus próprios corpos, estão se rebaixando a uma lei que fere a natureza moral do homem e comem dos pães que da proposição da, da misógina, né? Misoginia fere então a latitude do ser humano enquanto criatura para um entendimento verdadeiro daquilo que abre os olhos nos homens, para que eles possam deixar de ser cegos, guias de cegos. Então, a nossa visibilidade como homens que tratam do ser humano e de seu espírito eterno, para que eles possam honrar os seus compromissos com a lei de Deus, isso sim vai ajuntar para nós um apreço, um condicionamento melhor e aquilo que nós estamos dentro do nosso coração colocando, né, como o cumprimento das leis universais, né, de amor, assim, oferecendo pão, né, para as pessoas que estão com fome, né? Outras vezes, o comer da impureza não é tão suficientemente observado pelas leis dos homens quanto o agradar de uma palavra de consolo a um irmão, né? Então, quem viola essa moeda, quem dá a moeda, a face de Deus aos homens é Jesus, né? Quem transmite o poder espiritual aos homens é o próprio Deus. Então vejam, nossa cordialidade, nossa visibilidade como seres humanos é compreensível a Deus por intermédio das nossas leis de família e não aquilo que é oferta ao Senhor. Isso não transmite noção de responsabilidade quanto aqueles que transgridem a moral, a infalibilidade das leis universais, né? Que eu tô falando aqui das leis universais, alguém pode achar que é o ódio. Não, é a moeda que vale tudo isso, né? Pelo contrário, é as leis universais de amor, né? É a face daquilo que transmite o homem para com os outros. Então, se eu for ferir o outro, o meu irmão, eu estou ferindo uma lei universal, né? Então, isso para mim é fundamental eu entender que na minha pequenez eu conservo
uma religiosidade. Eu promovo a discussão sadia dos meus irmãos na comunidade. E tudo isso fora aquilo que na comunidade está inserido para eu aplicar como criança, como um verdadeiro servidor de Deus, daquilo que eu tenho como paz e como vontade boa, né? Porque necessariamente nós estamos inseridos numa comunidade que forma tradições muito desagradáveis a Deus, aos olhos de Deus. Então eu vou lá e falar, cuidado com o que vocês dizem com respeito para dizer o que é oferta a Deus, para violar uma condição de honra, muitas vezes moral, do homem. Então, muitas vezes, isso que nós estamos transmitindo na sociedade é imoral, às vezes. Então, aquilo que perpassa na condição humana vejam, afetou a tradição dos homens e Jesus teve que melhorar ali a postura daqueles que se dizem honrarem a tradição dos homens, do lavar os jarros, do comer o pão sem lavar as mãos. Isso é um absurdo. Isso é uma moeda de duas caras. Não pode acontecer com nós, seres humanos, que melhoram a condição dos homens para que a gente possa ocasionar na nossa visibilidade humana uma transgressão humana das leis que melhoram a condição dos homens e transmitem a eles a condição divina da lei moral, né, que vai obedecer aos princípios da ética dos homens, da lei que melhora a condição de melhorar a consciência das outras pessoas com relação àquilo que joga a criatura no mar de incompreensões. E tá tudo certo, eu aprendi com os homens a ser desrespeitoso e muito mais uma psicologia, né? Muito mais o que é corbão, o que é oferta a Deus, né? Que eu tô falando aqui, mas eu não tô ferindo nenhuma lei, né? Que fere a moralidade humana, né? Pelo contrário, eu tô acrescentando, porque Jesus veio acrescentar o que é moral às leis. Ele veio dar o cumprimento às leis e não descumprir as leis, né? Então, tem uma geração que desrespeita ao Senhor. E essa geração, qual que é? Qual que é a deles? É desrespeitar, é dormir diante daqueles que, lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 27, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos,
por não acreditais nisso, errais muito. Então, aqueles que estão violando os mandamentos de Deus estão fora dos ensinamentos sublimes de Deus. E por violarem, por acharem que Jesus não é, é por achar que Jesus é antimoral, né? O psicólogo, o moralista, eles acham que estão dando aí sopa, né? Para que as outras pessoas desrespeitem o que é corban, o que é oferta a Deus, né? Então tudo isso para nós gera um incômodo, uma impaciência tão grande que a gente tem que sair fora dessas pessoas, né? Porque estão fora, estão desrespeitando toda uma tradição, violando aqui a tradição dos seus pais e suas mães, é, porque é inferior ao coração dos homens. E então, é, vejam que Jesus disse no versículo 15: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas aí ele pega Mas aí ele pega a oferta de Deus e transforma numa oferta divina. Vejam só. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, a oferta ao Senhor, está transgredindo as leis de Deus. Ora, uma imoralidade não pode se revestir de uma moral divina quanto aplicar as leis da reencarnação, por exemplo, né? Eu não estou aqui fazendo menção de destruir qualquer invenção, digo isso às leis psicológicas, né? Que falam que os homens têm que desrespeitar uns e agradar aos outros. Pelo contrário, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que eu estou dizendo é: a moralidade do homem não é inferior àquilo que ele fala, aquele que ele fala como do seu coração, para oferecer à sua mãe, aos seus irmãos, aquilo que vai no interior de toda uma comunidade e se insere como princípios das leis universais, das leis morais. Então, para nós é de fundamental importância que estejamos inseridos na comunidade, que ao melhorar a condição do homem na sociedade, Jesus transforma tudo isso em ação, em oração e vigilância e trabalho para todos na comunidade, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que estão me acompanhando e um forte abraço a todos vocês que deixaram me escutando com a paciência dos vossos corações, ok? Muito obrigado e até um próximo ensinamento.